Está no ar mais um programa Duas na Tri. E nesta edição nós vamos falar sobre propósito de vida. Parece um assunto simples e até mesmo óbvio, mas ele pertence a um centro de estratégias para conquistar os nossos objetivos, sejam eles objetivos pessoais ou mesmo profissionais, viu, Silvia? E é muito importante, né, a gente descobrir qual é o propósito que a gente tem na vida, né? Porque essa busca pelo propósito é uma busca determinante, ela pode mudar a carreira, mudar a vida da gente e mostrar o que é importante, né, no dia a dia das pessoas. E assim, às vezes a gente acha que é um trabalho recompensador no sentido financeiro, no sentido mental, pode ser um caminho, e o caminho que a gente precisa é a realização da gente, é aquela realização que a gente busca, mas esse não é o único caminho, né? E principalmente quando esse propósito é difícil de ser alcançado, isso aí dá um estresse muito grande e pode gerar até ansiedade e até o burnout, viu, Malu? É verdade, viu, Silvia? E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje a Flávia Vasconcelos, ela que é psicóloga e professora de pós-graduação da Unip, a Universidade Paulista. Flávia, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença. Obrigada, Silvia, Malu, mais uma vez. Fico muito feliz de poder falar deste tema que dá sentido às nossas vidas. É importante, viu, Flávia, a gente começar definindo o que é esse propósito, né? O que é um propósito? A gente saber qual é o nosso propósito na vida. Pois é, bem importante, gente. O propósito, a gente precisa pensar que propósito é aquilo que vai nos dar uma diretriz, vai nos dar uma real direção para tudo que a gente faz. Então, imaginem que a gente trabalha em uma empresa ou em qualquer colocação, posição, e você precisa entregar um relatório. E aí te falam, olha, todo dia 10 você precisa me entregar esse relatório. E você pergunta, tá, mas qual a finalidade, qual a importância deste relatório? Não sei, sempre foi feito, então só faça, entregue. Você vai simplesmente fazer esse relatório, porque tem que ser feito, mas você não sabe o porquê, o para quê, onde e como ele será utilizado. Isso significa que o seu trabalho fica sem fundamento, o seu trabalho fica sem sentido. Que tipo de engajamento, que tipo de envolvimento um colaborador tem se ele não sabe nem para que serve o trabalho dele? Então, acho que esse é uma boa analogia. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida como um todo, né? Imagine você viver sem saber o porquê e o para que você vive. Talvez nos traga alguns buracos, talvez nos traga algumas frustrações, talvez nos traga algumas decepções e algumas portas que a gente bate que talvez a gente não precisasse bater se a gente soubesse a direção. Flávio, eu quero lançar aqui um desafio e quero perguntar para a Silvia, para você também e para mim, qual é o seu propósito de vida, Silvia? Um propósito simples na vida pessoal ou profissional, você escolhe. Não, eu acho que meu propósito de vida está muito ligado à minha profissão, porque eu faço isso com tanto amor, né? Então, eu acho que, aos poucos, quando eu converso com as pessoas, hoje eu fiquei super feliz porque um senhor que perdeu a esposa, a filha dele estava conversando comigo e ela falou, sabe, Silvia, no domingo meu pai estava muito triste e eu comentei que você faz aula comigo, que eu encontro você, e ele lembrou de você na época que você fazia esporte, tal. Então começou a mostrar minha carreira para ele e ele ficou feliz, quer dizer, no momento de tristeza, o fato dele lembrar o que eu fazia, quer dizer, esse momento para ele trouxe uma alegria. E quantas pessoas que eu já não transformei também com a minha carreira e com as nossas entrevistas. Eu acho que o meu maior propósito está nisso, está na contribuição e no que eu compartilho dentro do que eu faço.
Olha, eu quero falar do meu. Eu não tinha pensado e nem tinha pensado de lançar essa pergunta, né, Silvia? Isso aqui foi Ela pega a gente de surpresa, né, Flávia? Pegou de mas surpresa. Pegou de surpresa, mas acho que é bom também, porque acho que vem do coração, né, Silvia, quando a gente fala assim de forma muito espontânea. Eu acho que o meu propósito de vida ele está ligado à promoção das pessoas. Eu gosto de ver as pessoas bem-sucedidas. Então, assim, se eu sei que você, Silvia, vai viajar amanhã de manhã para a Croácia, eu vou ficar muito feliz com isso. Se eu sei que alguém conseguiu uma promoção no trabalho, eu não sei, eu fico feliz quando eu vejo a vitória de alguém. Não sei, no esporte, em qualquer área, passou no vestibular, não sei. Eu fico muito feliz com isso, me alegra enormemente. E não é assim, Madre Teresa de Calcutá nem nada. É uma coisa que me alegra. Então, acho que o meu propósito de vida está muito ligado a isso. Quando eu vejo alguém bem sucedido, que deu certo aqui, seja qualquer coisa, viu, Silvia? Às vezes até levantar de uma cama. Por exemplo, eu vi uma pessoa, né, agora durante a pandemia, uma pessoa muito próxima de mim, e a hora que eu vi essa pessoa levantando da cama e podendo respirar, sabe? É uma alegria. Então, assim, o meu propósito está ligado à promoção humana. E o teu, Flávia? Vamos lá. Eu tive que escrever o meu propósito há 10 anos atrás, né? E acabo trabalhando com ele, tenho o prazer de trabalhar com ele todos os dias. O meu propósito é ajudar as pessoas a florescerem. E este é um conceito da psicologia positiva. O que é o florescer na psicologia positiva? É justamente as pessoas encontrarem o melhor de si para oferecer o melhor para o mundo. E na minha profissão, dentro do consultório, dando aula, fazendo treinamentos corporativos, de qualquer forma que eu atue, é sempre este o meu grande propósito, auxiliar as pessoas neste processo. É importante isso. E a gente, para colocar também um pouquinho no lado corporativo, você estava falando no sentido de propósito, das pessoas não saberem muito bem o que elas fazem, e aí elas não colocam amor naquilo. Então, antes de você falar desse propósito no mundo corporativo, eu só vou lembrar uma história de uma rede de carros que faz uma... como é que fala quando monta carro? Uma montadora de carro, Montadora, né? Então, montadora. Uma montadora. E aí tinha um rapaz lá, um senhorzinho, que só o trabalho dele era apertar um botão. Ele ia lá, apertava o botão, e ele não sabia muito bem, então ele ficava apertando aquele botão o dia inteiro, sem muito propósito. Até que um dia, o dono, né, dessa fábrica, ele chegou nele, percebeu isso, que ele estava fazendo aquilo mecanicamente, e foi lá e explicou, pegou, ele falou assim, olha, quando você aperta esse botão, olha só tudo o que acontece, até o carro ficar pronto. E desde então ele apertava aquele botão de uma forma tão maravilhosa, entendeu? Então acho que tudo isso tem a ver um propósito também no lado corporativo, né, Flávia? A gente dá mais importância, mais engajamento, maior envolvimento e importância quando a gente sabe o que fazer, para que fazer e por que fazer, né? Então, nós aqui, cada pessoa que vocês entrevistam, cada pessoa que vocês se conectam, eu dentro do meu consultório, dando aula ou dando um treinamento, a gente tem um sentido maior para aquilo. A gente não simplesmente vai dar uma aula, fazer uma entrevista, não fica superficial. E sabe o que é mais interessante de propósito? As pessoas que estão à nossa frente, elas sentem essa verdade. Então, a conexão é muito mais profunda, certo? Quando você está em um trabalho, em uma posição em que você realmente sabe o porquê e para que você está fazendo aquilo, e às vezes, viu, a gente sabe até o prazo que a gente precisa ficar naquele lugar. É muito interessante isso que o propósito nos traz. A gente desenvolve uma sensibilidade a respeito até do prazo que a gente tem que passar em determinado lugar, em determinada posição. Porque vai chegar um momento que o seu propósito não se alinha mais ou com aquele ambiente, ou com aquelas pessoas, ou com aquela posição. E aí você vai florescer em outro lugar, como eu sempre falo, né? Florescer com outras pessoas, ajudar outras pessoas. E tá tudo bem, né? Também faz parte. A gente não precisa nascer e morrer dentro de uma empresa, dentro de uma colocação.
E isso, no fundo, né, qual o maior objetivo disso? É trazer bem-estar. A gente conquista um bem-estar maior. Agora, como é que eu sei se eu já encontrei o meu propósito de vida, né? Se eu tenho um propósito na vida, né? Se eu posso responder isso com segurança e se ele é um só, né? Um propósito, ou mais de um, e assim, e se eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de propósito, era uma coisa e depois muda, né? Então, meu propósito hoje é esse, né? Ou são, eu queria entender melhor isso. Normalmente a gente encontra esta direção. Só que esta direção, Malu, pode ter alguns formatos diferentes. E esses formatos diferentes da gente realizar esse propósito vêm exatamente com a nossa vivência, nossa bagagem, nossos conhecimentos, toda a nossa expertise, né? Então, aquilo que a gente vai desenvolvendo com o passar dos tempos, você vai agregando uma forma de colocar o seu propósito lá dentro, sabe? Mas o propósito normalmente é um só. É claro que a maturidade emocional, o autoconhecimento, a própria vivência em si vai amadurecendo o seu propósito. Mas se vocês pensarem, baseado no que vocês falaram agora há pouco sobre propósito, quando vocês pensaram nisso, essa é a direção. E essa direção não vai mudar. Essa direção ela vai ser aperfeiçoada, mas mudar essa direção vai ser difícil, porque o nosso propósito está alinhado com os nossos valores, com as nossas crenças, com a nossa personalidade. E a gente não muda assim, né? Da noite para o dia. Eu achei, você sabe, agora eu fiquei um pouco confusa, porque eu sempre coloquei, até quando a Malu faz a pergunta, qual é o seu propósito? Eu coloquei um propósito de vida, que é um propósito que eu pretendo seguir na minha vida. Aí você está dizendo que o propósito pode, às vezes a gente ali já deu aquele propósito, aí eu vou mudar de ambiente, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de ideias e mudo o propósito. Então eu estou meio confusa, propósito, meta, objetivo de vida. Tá. O propósito, Silvia, ele não muda. O que muda é simplesmente você entender que você já realizou o seu propósito ali, naquele ambiente, com aquelas pessoas. Então, quando eu digo que a gente tem a sensibilidade de estabelecer um prazo até e perceber quando a sua missão já foi cumprida naquele lugar, é porque simplesmente você não vê mais espaço para você realizar o seu propósito ali. Okay. Mas o seu propósito não muda. O que muda é, às vezes, uma mudança econômica, uma mudança de presidência dentro de uma empresa, né? Uma mudança de diretrizes, de valores, às vezes, que acontece, culturas dentro da empresa, você não se encaixa mais. Isso é tão comum, gente, isso é tão comum nas empresas. Colaboradores reclamarem, sabe, eu não estou me encaixando mais, eu não me vejo mais naquele lugar, por mudanças que tiveram, né? E aí é o momento de você exercer o seu propósito em outro lugar, com outro time, com outras equipes, com outras pessoas, com outra gestão. Foi neste sentido, entende? Não, entendi, agora eu entendi. Agora, eu quero puxar para o lado pessoal, entender mesmo um propósito de vida. Porque é verdade, esses termos, eles se confundem por vezes, né? Então, por exemplo, eu tenho o propósito de, nos próximos 5 anos, não sei, viajar, todo ano viajar, né? Porque eu acho que Mas isso é vida... propósito ou é meta? Então, isso, boa pergunta. Isto é meta, isto é projeto ou sonho. Depende do comprometimento que você coloca nele, mas não é propósito. Acho que uma característica importante para a gente colocar aqui: propósito, seu propósito, não depende de nada externo. Então, o propósito não está em um lugar, numa viagem. O propósito não está num carro que eu vou comprar. O propósito não está num apartamento que eu sonho ter. O propósito não está na fazenda que eu desejo viver a minha aposentadoria. O propósito é algo seu, que você utiliza os seus talentos, esse é um ponto importante. Necessariamente no propósito a gente coloca em prática os nossos talentos, as nossas forças de caráter, que a gente falou aqui na outra entrevista, né? E a gente vai colocar isso a favor do nosso propósito.
Então, tudo que tem um sonho, um projeto, é uma compra, é algo que eu quero conquistar, a gente não chama de propósito. Propósito é intrínseco e normalmente tem a ver com servir ao mundo de alguma forma. Tudo que vocês falaram sobre o propósito de vocês tem um servir ao mundo. Aí a gente pensa, mas gente, mundo, né? Que grande. Mas pensem nas pessoas que vocês já se conectaram. Pensem nas pessoas que vocês já transformaram. Com uma entrevista, com uma palavra, com um incentivo. Isso é propósito. Tem um servir ao mundo. Então, um propósito é uma coisa que eu não preciso de nada externo, mas o meu propósito tem que fazer o bem a alguma pessoa. É isso? A Ele outra faz, pessoa. exatamente. Ele tem um servir ao mundo. E aí você pensa, mas então eu tenho que ficar pensando como fazer bem a outra pessoa. Deve ter passado isso na cabeça. É automático. Sabe por que é automático? Porque é uma verdade sua, é algo que você faz com tanto amor, é algo que você faz de forma tão involuntária, porque tem o seu melhor, o propósito, é o melhor que você tem para oferecer para o mundo. Então você não precisa ficar pensando, será que eu fiz bem? Será que eu vou fazer bem para quantas pessoas hoje? Não precisa pensar. É algo que se torna fluido. Por isso que ele tem o flow envolvido, né? Que é o engajamento, o comprometimento, aquilo que você ama fazer, que você sente prazer em fazer e que você simplesmente faz. Não precisa fazer sacrifício, não dói para fazer, não é, ai meu Deus, agora eu tenho que desgastar uma energia para realizar o meu propósito. Não, o propósito sai pelos poros. Mas isso, Flávia, isso a gente coloca o mesmo propósito tanto na carreira quanto na vida pessoal, ou cada um tem um propósito? Para a minha vida pessoal eu tenho um propósito, para a minha carreira eu tenho um propósito? Normalmente é um que você vai encaixar na sua vida pessoal e profissional. Gostaria que vocês pensassem no que vocês falaram sobre propósito, o quanto vocês usam isso na vida pessoal e profissional de vocês. Talvez vocês não tenham noção, como a maioria das pessoas não tem noção, do bem que está fazendo para o outro, do impacto que está causando na vida do outro. Com uma palavra, com um acolhimento, com um abraço, com uma entrevista, com um estímulo, com a sua história de vida, né? Mas simplesmente vai acontecer na vida pessoal e profissional. Tem gente que começa a exercer o seu propósito, por exemplo, com um voluntariado, né? Pode existir lá uma forma voluntária. Olha, eu descobri que meu propósito é ajudar crianças dessa tal maneira. E aí ela vai colocar aquilo como um trabalho voluntário. Ela não vai ser remunerada por aquilo. Mas a gente pegar os verbos, porque propósito tem verbo, né? Tem ajudar o outro a florescer, ajudar o outro a crescer, a promover sucesso, tudo isso que vocês falaram, se a gente pegar, você faz isso em toda a sua vida. Só que a gente não percebe. Este é o problema do propósito. A gente já faz, mas a gente não percebe. E se a gente não percebe, a gente não valoriza isso. Entende? Então, essa consciência de si, que aí vem o processo de autoconhecimento, dos seus talentos, das suas forças, do que realmente faz sentido para você, é que vai realmente falar, nossa, eu tenho esse propósito. E aí, quais outras formas de realizar este propósito? Eu posso impactar mais pessoas? De que forma? Né? Então, a gente vai ampliando. Quando eu falei do amadurecer o propósito, é porque a gente vai ampliando as formas. E a gente quer mesmo falar sobre isso para o mundo. A gente quer impactar positivamente o mundo, quanto mais pessoas. Então, não fica só no consultório, vai dar aula, sabe? O meu exemplo é, não é uma pessoa de cada vez, eu quero 30 de cada vez, porque eu quero que todo mundo sinta isso e descubra o seu melhor. É nesse sentido. Flávia, mas eu queria puxar num contexto específico para entender o propósito, né? E a nossa proposta aqui hoje. Por exemplo, um estudante, né, que está ali prestando vestibular e tudo mais, né? Então, qual seria o propósito de vida, né, para alguém que está ali com 17, 18 anos e tudo? Já dá para ele ter esse propósito e tal? É possível ele executar o propósito de vida dele naquele momento?
Pode até ser que ele esteja executando, mas ele não vai saber que é propósito, né? A questão aí é, um adolescente, 17 anos, 16 anos, o que é importante a gente oferecer de conhecimento para ele? Os talentos dele. Nesse momento de escolha de faculdade, de profissão, de início de carreira, né? Às vezes uma inserção no mercado, a gente precisa mostrar para ele, olha, o Paulo, você tem estes talentos, isso aqui é o que você tem de melhor. Isso aqui é o que você faz sem fazer muito esforço, simplesmente você faz. Então vamos investir aqui, vamos estimular isso, vamos estudar mais o que tiver a ver com isso aqui. Quando eu trabalho desta forma, sem que ele entenda muito de propósito, porque precisa de uma maturidade emocional para lidar com isso, sim, né? É uma responsabilidade, ele já vai começar a exercer de alguma forma. Agora, se esse adolescente vai para um caminho que não tem nada a ver com os talentos dele, aí sim ele está completamente no caminho oposto. E aí lá na frente vai dar mais trabalho, não é que a gente não vai conseguir recuperar. Vai dar mais trabalho? Vai. Até para a pessoa tomar essa consciência, porque aí são os casos que chegam no consultório com 50 anos, 40 anos. Ah, mas eu fiz isso até agora, só que eu nunca me senti tão feliz. Parece que fica um buraco, sempre tem um vazio, eu estou sempre ansioso, eu não sei o que acontece. Aí você vai mostrar o que realmente é o propósito da pessoa. Ô, Flávia, eu queria que você abordasse agora no sentido de quem não consegue alcançar esse propósito, a angústia que se dá, né, muitas vezes, e esse lado mental, né, qual o tipo de transtorno que pode causar para quem não consegue se encontrar, né, esse propósito. Então, talvez falando tudo isso até aqui, muitas pessoas pensem, nossa, mas que difícil, mas isso aí deve ser um nível de evolução, né? Muito! E não é nada disso. É só a gente simplesmente se dedicar a se autoconhecer, né? Por quê? Se a gente não se autoconhece ou não se reconhece, né, neste propósito, nesses talentos, a sensação de buraco vai ficar eterna. E aí eu acho que fica claro para quem sente alguns buraquinhos, né? Fala, nossa, que vazio. Aí vem um aperto no peito. E aí você trabalha num lugar, você acorda, trabalha, paga boleto. Aí dorme, acorda, trabalha, paga boleto, dorme. Acorda. E aí vem aquilo, nossa, mas parece que nunca está realizado, nunca está satisfeito, nunca... E, gente, aí naturalmente o corpo responde, né? Porque a gente tem química no cérebro. Aí começa a adrenalina bombar, né, dentro do nosso cérebro, que se transforma em cortisol, hormônio do estresse, e aí pronto, aí a gente já tem uma pessoa ansiosa que pode desenvolver um transtorno de ansiedade, que pode desenvolver uma síndrome de burnout, né, um pânico, uma depressão. O burnout é a síndrome específica voltada ao trabalho, né? É o esgotamento mental e físico devido ao trabalho ou às relações de trabalho ou ambientes de trabalho. Então, a pessoa que vai para o trabalho com aquela teoria de eu vou para a luta, que a gente escuta desde pequena, né? Isso é uma frase, isso é uma cultura, isso é uma crença. Eu estou indo para a luta, minha filha. Hoje eu vou matar 5 leões por dia, minha filha. Mas você vai ter a sua escola, né? É uma crença. E a gente cresceu com esse significado de trabalho que simplesmente tem que ser duro, árduo, pesado. Claro que isso vai gerar ansiedade, claro que isso vai gerar angústia, e isso pode se tornando transtornos mais graves. Claramente, até a pessoa cair numa cama de depressão e não levantar mais. Então, agora é complicado, né? Desculpa, te cortei. Só ia falar que a falta de sentido... O que é a depressão, gente? A depressão, tirando as questões químicas, a questão psicológica é quando você perde o sentido da vida, né? Depressão é perda do sentido da vida. E aonde está o sentido da vida? No nosso propósito. Ah, dica boa. Boa!
E interessante, né? Porque eu ia pegar o propósito no contraponto da ansiedade, né? Como é que a pessoa sabe, né? Ela está lá diante do propósito que está comprometido, vamos dizer assim, ela entra com ansiedade. Qual é o momento de procurar a ajuda profissional, Flávia? Olha só, eu falo uma frase que nem todo mundo gosta, mas eu falo e acredito nela. O momento de procurar uma terapia, um profissional, um autoconhecimento, é desde o momento que a gente nasceu, né? A gente já deveria ter procurado desde criança. Mas a gente não foi treinado para isso, né? Porque se a gente tivesse esse trabalho de prevenção, não precisaria esperar explodir um transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão, um burnout, para que você busque um tratamento. E aí, muitas vezes, quando você sente realmente os sintomas, né, que é a palpitação, que é a dor no estômago, sudorese, insônia, alterações oh, meu Deus, de humor. Não era nem de humor, de alimentação. Alterações de apetite, desculpa. Isso. Alterações de humor e de apetite. É aí que a gente vai, né? Tem alguma coisa errada acontecendo comigo, acende o alarme. Mas a pergunta fica, por que eu tenho que esperar chegar nisso? Por que eu tenho que esperar sofrer para buscar ajuda? Por que eu não posso, antes de sofrer, ir buscar todo este autoconhecimento para que simplesmente eu sofra menos? A gente sabe que não vai eliminar sofrimento na vida, né? Mas a gente pode minimizar muito essa questão da ansiedade, essa questão do pânico, e vocês sabem a quantidade de gente que sofre desses transtornos hoje. A quantidade de afastamentos em empresas por conta de depressão, ela é muito acima do que qualquer doença física. É muito sério. E você falou bem, a gente já está chegando no finalzinho, até como conclusão, né? A maravilha que é quando você descobre o seu propósito de vida, né? Por que você está aqui? E também o perigo de você não descobrir isso pode causar ansiedade, transtorno, depressão, porque é esse vazio que muita gente que está assistindo a gente deve sentir, esse vazio de não saber para que eu estou aqui, qual é o propósito de vida, né? Então, é muito importante a gente ter esse discernimento e conseguir encontrar isso na vida, né, Malu? E é difícil, né? Bom, temos 2 minutinhos aí, um recadinho então para as pessoas, Flávia, para você encerrar a sua participação aqui no programa e aí a gente finaliza. Eu termino com a frase do Mark Twain, um grande escritor, que diz: existem 2 dias muito importantes na nossa vida, o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre para que a gente nasceu. São os dias mais importantes. Então, se dediquem a procurar o seu propósito. Procurem uma ajuda profissional, um mentor, um orientador, alguém que te encaminhe nisso, porque te dará sentido. Vai mudar a sua levantada da cama todos os dias. Vai mudar o seu... até pagar os boletos muda o sentido, viu, gente? Porque é uma consequência, né? Quando você faz aquilo que você gosta, você tem um propósito, é uma consequência. Ô, Flávia, super obrigada, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, hein? Eu agradeço de novo a oportunidade aqui e deixo o meu Instagram para vocês, para conhecerem um pouco mais de conteúdo de psicologia positiva a propósito, que é o @flavasconcelospsi. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu, Flávia? E o Duas na Tri vai ficando por aqui. Isso mesmo, só lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.